Salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a palavra de Deus hoje nos apresenta que na descida da montanha da transfiguração, Jesus encontrou muita gente ao redor dos discípulos. Um pai estava desesperado, pois o espírito mudo tinha tomado conta do filho. Marcos apresenta-nos hoje, pedagogicamente, a importância da fé e da oração para que o milagre da cura, da libertação e da salvação
aconteça na vida da comunidade incrédula, que Jesus vai chamar de gente incrédula. E então, com muitos detalhes, Marcos descreve a situação do menino possesso, a angústia do pai, a incapacidade dos discípulos e a reação de Jesus. O que mais chama a atenção são duas coisas. De um lado, a confusão e a impotência do povo e dos discípulos diante do fenômeno da possessão. E do outro lado, o poder de Jesus e o poder da fé em Jesus, diante do qual o fenômeno perde toda a sua influência. O pai tinha pedido aos discípulos para expulsar o demônio do menino, mas eles não foram capazes. Jesus ficou impaciente e disse: até quando vou aguentar esta geração sem fé? Traga o menino aqui. Jesus pergunta a respeito da doença do menino. Pela resposta do pai, Jesus fica sabendo que o menino, desde pequeno, tinha uma doença grave que o colocava em perigo de vida. O pai pede: se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha pena de nós. A frase do pai expressa a situação bem real do povo. Ele estava com a fé abalada, sem condições de resolver os problemas, mas também tem muito boa vontade de acertar. Não é esta a situação minha e tua hoje? Veja que o evangelista reúne neste texto várias passagens dos milagres de cura e libertação realizada pelo Mestre como fruto da fé, tanto dos curados quanto dos que apresentavam os enfermos. É para ti e para mim que Jesus se dirige. Ó geração incrédula, acredite, afaste-se as dúvidas e trevas do vosso coração. Marcos nos faz ver o contraste entre a fé do pai, da criança e a pouca fé dos discípulos. Por isso, o Senhor lastima e, sobretudo, procura fortalecer os seus discípulos e a multidão. Em contrapartida, é admirável a oração simples e confiante do Pai, que se apresenta como homem de pouca fé, mas que pede para ser nela fortalecido. Só a humanidade e a confiança como aquelas que inspiraram a oração daquele pai aflito são caminho que leva à fé. Feito o trabalho, libertado o garoto, o pai feliz da vida, é a hora de os discípulos amuados perguntarem ao mestre: como explicar o nosso fracasso? Por que não podemos expulsar o demônio? E Jesus, curto e grosso: esta espécie de demônio com nada se pode expulsar, a não ser com oração e jejum. Pode ser que você esteja torcendo o nariz. Jejum e oração? Que coisa mais arcaica? Ora, a água vegeto mineral dos tempos da vovó pode ser um remédio arcaico, mas faz efeito ainda hoje. E os capetas do tempo de Jesus Cristo são os mesmos de nosso tempo, ainda que mais treinados e especializados. Tal como ontem, ainda hoje, Jesus continua realizando curas e libertações. Basta ter fé, confiança e esperança no nome e poder de Jesus. Portanto, é urgente que, como o pai daquela criança, gritemos ante as diversas situações por que passamos: eu tenho fé, ajude-me
a ter mais fé ainda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.